Is the book the table on? On the book is the table. The book is on the table. Ah, não, vamos parar com isso. Vamos entender perfeitamente, depois da vinheta, qual é a ordem correta das sentenças no inglês. Vem comigo. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz aqui, sempre preocupado com a correção do seu inglês, e por isso eu resolvi dar um lembrete, te lembrar hoje qual é a ordem normalmente das sentenças no inglês. Não existe, logicamente, uma ordem só, por isso eu resolvi selecionar aqui para vocês 4 tipos de sentenças que são muito utilizadas no inglês. O primeiro tipo delas é uma que diz assim: You study English every day. Ou seja, isso é o sonho de todo professor de inglês, né? Vamos lá então. Normalmente nas sentenças no nosso idioma inglês a gente tem pronome pessoal, you, verbo study, mas study what? Study o que, teacher? Study, nesse caso, English, inglês. Então, o English, responde à pergunta study o quê? Study English, e o complemento every day. Então, dá para vocês perceberem que a gente tem esses elementos. Elemento número 1, pronome you. Elemento número 2, verbo, no nosso caso study. Elemento número 3, o complemento, ou alguns gostam de chamar de objeto, ou seja, no nosso caso English. E o outro elemento, o último elemento, no nosso exemplo é everyday. Esse elemento final, normalmente, ele nos ajuda a entender o tempo verbal. Se a gente está falando de presente, de passado, de futuro, no nosso caso, a gente está falando de rotina acontecendo todo dia. Everyday. Teacher, como eu faço nesse caso para transformar essa sentença em negativa e interrogativa? Vamos lá, interrogativa primeiro. You work. Normalmente, quando a gente transforma afirmativas em interrogativas, te ensinaram lá para o verbo to be que você troca elementos aí, né? Nesse caso, não é possível fazer uma troca. A gente tem que usar um auxiliar. No caso, para o pronome pessoal you, o auxiliar é do. Então fica, ao invés de you work, you study every day. Eu falei work, study? Vamos lá. You study English every day. Quando eu transformo em pergunta, eu coloco do na frente. Fica do you study English every day. Quando eu faço sentença na negativa, eu coloco o not na frente do do, ficando you do not, ou seja, you don't study English every day. Então vamos lá, afirmativa, you study English every day. Olha a ordem, you pronome, study verbo, English complemento, né? E o fator que determina a questão de tempo verbal, every day, que dá a ideia no caso de rotina. Pergunta, do you study English every day? Só coloco o do. Negativa, you don't study English every day. Fechamos então o nosso primeiro bloco. Agora vamos para o caso número 2. No nosso caso número 2, temos uma ordem muito parecida. Só que agora nós trazemos para você o famoso, poderoso verbo be. You are a student. Olha só, eu tenho de novo, primeira posição, pronome you. Gente, é só you? Não, pode ser you, I, he, she, it. Tá? Eu estou dizendo para vocês que isso aqui é um vídeo super simples para a gente entender a forma básica de formação de sentenças. Tá? O meu objetivo aqui não é analisar isso para todas as pessoas, todos os pronomes. You are a student. Olha só, eu tenho you, posição 1, are, verbo to be, na posição 2. Da mesma maneira que no caso 1, no caso 2 eu também tenho um verbo, só que agora é o be. E o complemento, a student. You are a student. Porém, o nosso verbo be, eu disse do poder dele, é um verbo muito poderoso. E ele fala assim, além de eu ser poderoso, eu sou um verbo flex. O que é um verbo flex? Para transformar em perguntas, você não precisa no caso do auxiliar. Então, lembra lá no caso 1 ficava do you study English every day?
No caso, ele diz assim, não, nada de auxiliar. You are a student. Eu mesmo vou sendo flex, como eu sou, eu vou inverter aqui, eu vou pular para frente do pronome e não vamos precisar de auxiliar. Então, de you are a student, a gente tem are you a student? Replay, vamos lá. You are transforma em are you. Então, no caso de interrogativas, eu tenho are na primeira posição da sentença e o verbo e o pronome passa para a segunda posição. No caso de negativas, you are not a student ou you aren't a student. Eu tenho o not depois do verbo to be. Então, recapitulando, caso 1 e caso 2, a gente basicamente tem a mesma coisa. Pronome pessoal mais o verbo. No caso número 1 é um verbo study, no caso número 2 o verbo é are. Caso número 1, o verbo study requer um auxiliar, que é o do. No caso número 2, o poderosíssimo be fala assim, não, eu faço o serviço. Ele mesmo inverte e passa para frente do pronome. Nosso tipo número 3 de sentenças. Agora nós não temos mais o pronome na posição número 1, na posição inicial. O verbo olhou para esse pronome agora e fala assim, cai fora. Cai fora, porque você está muito se achando. No caso número 1 e número 2 você apareceu, lembra? You study English, you are a student. Agora não, agora estou cansado disso. Cai fora, eu vou passar para a posição número 1. E aí fica assim, uma sentença que os teachers falam em todas as aulas para os alunos. Pay attention to the class. Pay attention. Olha só, no caso dessa sentença, agora eu tenho o pay, que é um verbo, na posição número 1. Eu não disse you pay attention, eu disse pay attention. Outra sentença que os professores também adoram falar em aula. Speak English in class. Speak English. Olha só, no caso, o verbo speak também vem no início da sentença. Mas, teacher, o que aconteceu com o pronome? Por que ele caiu fora? Meu caro aluno, nesse caso, nós temos uma situação no inglês em que a gente chama de imperativo, ou seja, imperatives, que descreve um comando. Uma situação de comando é uma coisa que você tem que fazer, ela não é negociável, ou seja, pay attention, speak English. Então, quando eu te dou uma instrução, uma sugestão forte, no caso, esse comando, que em inglês a gente chama de imperative, eu não inicio a sentença com o pronome pessoal, e sim com verbo. No caso, se eu quero transformar isso em negativa, tá? Aí eu coloco don't na frente. Só isso, simples assim. Então, speak English ou don't speak Portuguese in class. Pay attention to the teacher. Don't pay attention outside, tá? Então eu tenho do, don't do. Go, don't go. Speak, don't speak. Sempre formando a negativa com o don't. Então, recapitulando, eu tenho primeira posição o verbo e segunda posição o restante, o complemento da sentença. No caso de negativas, eu coloco don't na frente. Nesse caso, de comandos, a gente não fala de interrogativas, tá? A gente teria o comando na afirmativa ou na negativa. Caso número 4. Vocês se lembram no verbo be, não é? Verbo be em inglês é is, am, are. Esse verbo be entrou no segundo caso lá como gostosão, né? Ele falou assim, não, eu sou flex, eu não preciso de auxiliar. You are a student, transforma interrogativa com are you a student. Porém, esse grupinho de verbos be, am, is, are estava se sentindo poderoso, dominando o pedaço. Até que um outro grupo de palavrinhas chegou no pedaço e falou assim, ô, verbo be, você pensa que só você é o gostosão? Nós também somos de uma casta, de uma família especial. Essa família especial se chama, o sobrenome dessa família é modals, ou seja, nós somos os modais. Aí o verbo be olhou para eles e falou assim, mas que raio de modal que é isso?
Fala para mim as formas que vocês, né, sobre quais formas que vocês surgem na sentença. Aí os modais, né, para cantarem de galo nessa hora começaram a dar alguns exemplos. Então eles disseram assim: She should go to the doctor. Ou seja, o modal nesse caso é should. Quando você dá sugestões e recomendações, olha a formação da sentença então. Você tem pronome pessoal, o modal vem agora, should, e depois você tem o verbo. Lembra, nos casos iniciais de afirmativa, a gente sempre tinha caso 1, pronome verbo, caso 2, pronome verbo to be, caso 3, mudou, caiu o pronome fora, agora o pronome está de volta, a gente tem um modal e depois a gente tem o verbo. Então, olha só, she should go to the doctor. She é o pronome, should é o modal e go é o verbo. I will travel tomorrow. Eu vou viajar amanhã. I will travel. Esse will também é um modal, é uma das formas mais básicas que a gente tem para falar de futuro no inglês. De novo, pronome I will, o verbo, o modal, e depois o verbo, travel. They would like to come. They would like to come. Um outro modal nesse caso, would, utilizado ali entre o pronome they e o verbo come. Portanto, quando a gente utiliza esses modais... mas teacher, o que é esses modais? Apesar do objetivo desse vídeo não é explicitar os modais dessa forma, modais são palavrinhas que a gente utiliza entre o pronome pessoal e o verbo, e a gente, na verdade, comanda com esses modais o significado da sentença junto com a ação do verbo, tá? I travel. Quando eu uso o modal will, fica I will travel. Então, pega o verbo e fala assim, verbo, você vai atuar sim, mas no futuro. I should go. Ou seja, o go vai atuar, mas agora eu estou dando uma recomendação. No caso de interrogativas, como é que a gente faz? Maioria desses modais, eles também são tão poderosos quanto be, eles não necessitam outros auxiliares. I will se transforma em will I. She should se transforma em should she. E quando a gente forma na negativa, a gente tem she should not, he could not, he would not, ok? Sempre o not depois do would. Porém, amigos do inglês, deixo aqui a nossa recapitulação final em cima das afirmativas. Essas formas de interrogativas e negativas que eu coloquei para vocês é para deixar o vídeo mais completo, mas vamos lá, para que vocês não confundam. Recapitulação final agora. Caso 1, you study English every day. Pronome, verbo, complemento. Caso número 2, you are a student. Eu tenho de novo pronome pessoal na primeira posição, verbo to be, complemento. Caso número 3, dos imperativos, speak English. Eu não tenho pronome pessoal, eu tenho o verbo mais o complemento. E caso número 4, vem aqui pronome novamente. O pronome volta, you se agarra no modal, you should, e aí vem o verbo study, work. You should study, you should work. Gostou dessas dicas de formação da sentença? Promete para mim que você nunca mais vai falar the book table is on. Vai ser sempre the book is on the table. If the book is on the table, se tudo agora está certinho, o que teria que acontecer para a coisa ficar mais certinha ainda? Você dá um mega like nesse nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo para quem está deixando as sentenças todas tortinhas aí no inglês. Grande abraço, vejo vocês next!